Nosso estudo de hoje é a lição 1 do livro Assim Vencerás e tem por título O Maior Problema. O homem é o centro, o mundo é a periferia. Todas as questões políticas e administrativas, todos os enigmas sociológicos e passionais que espalham na Terra as mais constrangedoras crises de espírito dependem da solução de um problema único para serem convenientemente decifrados: o problema do reajuste da nossa própria alma ante as leis divinas. Não há um mestre ausente da escola do mundo, mas sim aprendizes que fogem indefinidamente à lição. O Senhor não menospreza os tutelados que lhe aguardam a proteção, mas como atender ao impositivo da comunhão se nos afastamos sistematicamente daquele que é a luz de nossos destinos? Pulverizemos as cristalizações de egoísmo e de orgulho, vaidade e revolta que nos inibem a visão espiritual. Desatulhemos o santuário íntimo ocupado por inutilidades e ilusões e a luz divina penetrar-nos ao coração, determinando novas atitudes à vida consciencial. Somos ainda em nosso estágio evolutivo quando defrontados com a inteligência perfeita que nos rege, humildes seres pensantes. Ante a grandeza do universo, as nossas limitações são comparáveis às que separam o verme da estrela. Como penetrar nos domínios de Deus quando nos demoramos imanizados à sombria concha do eu? Com que títulos exigir novos planos do amor divino se ainda permanecemos em continuada recapitulação dos primários mandamentos da justiça humana? Barro nas mãos sábias do olheiro, peçamos ao Senhor que nos ajude a suportar o fogo das experiências dolorosas e necessárias, a fim de que nosso espírito adquira a luz indispensável para refletir a eterna sabedoria, e então, depois de liquidado o escuro problema que somos nós em nós mesmos, será lícito esperar no mundo de nossa alma a luz da alvorada nova. É interessante que quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec traz uma afirmação, fala: no Evangelho de Jesus está o código de moral mais completo que toda a história da humanidade já conheceu. Não está nem desmerecendo outros códigos. Não está, por exemplo, dizendo que o Buda é ruim, que Lao Tse é ruim. Não está dizendo nada disso. Está dizendo que o mais completo de todos é a moral do Cristo. Agora, quando a gente pega uma lição dessa que diz que qual é o maior problema? O maior problema é que a gente tem um mestre, mas tem um monte de aluno que sistematicamente foge das lições, e o Emmanuel começa dizendo que todas as questões políticas, administrativas, sociológicas, passionais, que espalham no planeta crise, depende de um só problema. Qual é? A gente reajustar a nossa própria alma às leis de Deus. Tudo que Jesus quis fazer desde o início para a gente, mostrar para a gente, olha, ninguém nasceu para infelicidade, nasceu para tristeza, para desespero, para nada disso. A gente nasceu para ser feliz. Agora, para ser feliz, eu que vou ter que canalizar agora o meu coração, a minha mente, para uma coisa que realmente vale a pena e não essas coisas que são passageiras, transitórias aqui desse mundo. A gente consegue viver nesse mundo aprendendo a buscar os valores do espírito imortal. Lembrando, em primeiro lugar e principalmente, que o maior patrimônio que eu tenho é a minha inteligência e o meu sentimento. Porque esses dois aqui, os ladrões e as traças, nunca vão alcançar. Como eu aprendi isso, eu sou proibido de ter dinheiro, de buscar bem-estar, não. Desde que eu procure fazer com que esse dinheiro ele facilite para mim o estudo, a busca da informação para poder aumentar, desenvolver a minha inteligência e, ao mesmo tempo, eu também resolva usar esses recursos que eu tenho para aliviar a dor das pessoas que estão próximas da gente, para poder desenvolver esse sentimento também, essa solidariedade. E esses dois patrimônios vão estar comigo. Agora, se a gente foge o tempo todo, sistematicamente, daquele que é a luz dos nossos destinos, aí fica muito difícil, porque você vai ver ali o tempo todo, bem-aventurados são aqueles que são misericordiosos, os que perdoam. Bem-aventurados são os que são mansos e pacíficos, que não são coléricos, não são explosivos. Bem-aventurados aqueles que são humildes, pobres de coração. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos,
porque pode até chorar agora, mas buscarão daqui a pouco a consolação, vão entender o porquê de tudo que passaram, o que aquilo teve para ensinar para eles. Tudo bem, agora se a gente o tempo todo foge do Cristo, né, e o pior de tudo, né, a gente lembra de uma cena que foi descrita uma vez de um espírito Eurípides Bassanufo ter encontrado Jesus no plano espiritual, chorando. E ele chega perto do Cristo e fala: mestre, o senhor está chorando pelas pessoas que não conhecem o Evangelho? E ele responde: não, estou chorando por aqueles que conhecem, mas que ainda menosprezam. Então no Evangelho vem dizendo que a responsabilidade tem o tamanho do conhecimento, e a partir do momento que eu já tenho conhecimento e mesmo assim eu fujo deliberadamente do esforço de domar as minhas más inclinações, aí eu estou aumentando meu sofrimento para o futuro, porque naturalmente eu vou ver toda uma geração seguir em frente e eu ficar na retaguarda, e eu depois ter todo um trabalho por fazer, semelhante àquele aluno que vê toda a sua turma sendo aprovada e ele ficou reprovado para o ano seguinte. Então, Emmanuel veio chamar a atenção para a gente aqui, na etapa evolutiva que a gente se encontra, quando a gente vai fazer uma comparação com essa inteligência perfeita, a gente é humilde ser pensante apenas, né? Aí ele até faz uma comparação, né? É como se fosse o verme para a estrela. Mas como é que eu vou penetrar nos domínios de Deus se eu fico ainda o tempo todo preso no meu egoísmo? Aliás, o evangelho todo de Jesus é um hino contra o egoísmo, contra a vaidade e contra o orgulho. Ele já começa falando que a lei maior, a regra áurea, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É acabar com esse amor unicamente próprio, em primeiro lugar para Deus, depois para o próximo como a si mesmo. Quer dizer, é sair do ego. Não é que vai deixar de se amar, não. Mas eu tenho que me amar e amar todos de maneira, né, igual. Aí depois ele vem falar para ele: mas com que títulos eu vou exigir novos planos depois do amor divino, se eu ainda continuo na mesma recapitulação dos primários mandamentos? A gente para ver o mundo de hoje, a violência urbana do jeito que está acontecendo, os assaltos do jeito que estão acontecendo, a corrupção na política, as guerras que estão... Gente, como é que a gente pode querer evoluir se a gente continua cometendo os mesmos erros? Parece que mudou o tempo, a gente evoluiu tecnologicamente, a gente se veste melhor do que os nossos antepassados, e a gente continua fazendo guerra, mas agora fazendo guerra com instrumentos mais aperfeiçoados. Agora são guerras que você não precisa nem entrar em confronto. Alguém está do outro lado apertando um botão, jogando um míssil no outro. A gente fica: meu Deus, que evolução que teve nisso. A gente sabe que a evolução, em primeiro lugar, ela acaba sendo a intelectual, depois é que vem a moral. Tudo bem, a grande virtude da nossa geração é a atividade intelectual, o grande vício é a indiferença moral. Mas está na hora da gente fazer um esforço agora, da gente falar: meu Deus, se eu estou com o evangelho aqui na mão, eu tenho que fazer um esforço para me adequar o máximo que eu puder, tentar identificar ali no evangelho aquilo que eu não consigo praticar ainda, e começo: por que eu não consigo praticar? E vou arriscando alguns laboratórios, vou procurando iniciativa própria, por minha iniciativa, fazer alguma coisa que vai sair desse ego, dessa casca de ovo. Eu vou procurar uma pessoa com uma outra cultura para poder conviver um pouco com ela e tentar aprender um pouco da cultura daquela pessoa, mesmo que eu não concorde no primeiro momento. Mas a gente vai chegar a um ponto que a gente não tem que concordar ou discordar, a gente tem que aprender a respeitar a pessoa dentro do que a pessoa pensa. É claro, a gente vai estabelecer normas de direitos que devem ser respeitados entre todos, tudo bem. Porque às vezes o que ele pensa é discriminatório, é agressivo, aí tudo bem, a gente não vai ter como ficar calado, né, respeitando o tempo todo, a gente vai ter que alertar a pessoa: peraí, você tem que respeitar também o direito dos outros, tudo bem, mas não de querer impor nada que seja de questão política, filosófica ou religiosa para ninguém. Respeita a pessoa do jeito que é, aprende a amar a pessoa do jeito que é. O Evangelho de Jesus é isso. Quando fala amar ao próximo como a si mesmo, não é morrer de amores como a gente imagina, o amor conjugal, o amor de pai e filho, de mãe com filho, o amor... Não é esse tipo de amor definitivamente, é apenas respeitar, viver e deixar viver. Que Jesus nos abençoe hoje,
e sempre.